an entire system that enabled and perpetrated his abuse. O abuso é uma forma de violência que pode ocorrer em diferentes contextos, afetar pessoas de todas as idades, gêneros, etnias ou classes sociais. Mas, mesmo sendo um problema seríssimo, muitas das vezes, os diferentes tipos de abuso podem passar despercebidos ou serem minimizados, o que torna mais difícil de combater a situação. Vale ressaltar que o abuso não se limita apenas ao sexual. Na realidade, o abuso se apresenta, tristemente, das mais diferentes formas. No esporte, não é diferente. De um tempo para cá, analisa-se alguns filmes, séries e documentários que abordam a vida de atletas que já sofreram, passaram por algum tipo de abuso. Dentre esses, temos o famoso filme Eutônia, que reconta a história da talentosa ex-patinadora americana Tonya Harding, que desde a sua infância sofreu abusos de sua própria mãe, que a fazia treinar dia e noite para se tornar um sucesso. Além disso, a jovem era agredida pelo seu ex-marido com tapas e socos. Tonya acabou se tornando internacionalmente reconhecida pelo escândalo em 1994, que pôs fim à sua carreira. Outra obra cinematográfica a ser abordada é o documentário Atleta A da Netflix. Ele narra a problemática ao mostrar os bastidores tóxicos da seleção de ginástica olímpica americana. O fio condutor do enredo é a história de Meg Nichols, uma das 250 ginastas vítimas de assédio e abuso sexual do ex-médico da seleção Larry Nassar. Some peace of mind in this lifetime. Tell them the truth. I hope you find some paradise. Tell them the truth. Tell them you're... Segundo um estudo realizado em 6 países europeus, com 10 mil pessoas, revela que 3 em cada 4 menores foram vítimas de abusos psicológicos ou físicos durante sua prática esportiva. O estudo financiado pela União Europeia afirma que quase 2/3 dos entrevistados declararam ter sofrido violência psicológica, enquanto 44% foram vítimas de violência física. A incidência mais alta de abusos foi observada nos menores que participaram de competições a nível internacional. A pesquisa destaca que os abusos ocorriam dentro do clube e das organizações esportivas. Essa realidade não é limitante a países estrangeiros. Dentro do Brasil também há relatos e casos. Uma pesquisa realizada pela ex-nadadora brasileira Joana Maranhão
onde contava com um número de 1.043 atletas entrevistados, registrou que 93% dos participantes relataram ter sofrido assédio psicológico, 64% de assédio sexual e 49,7% de assédio físico. Segundo a professora Kátia Rubio, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, especialista em psicologia do esporte, relata que as confederações pressionavam os atletas para que se calassem, mas com essa transformação da sociedade, já não convém mais que as entidades se calem, principalmente porque o Comitê Olímpico Brasileiro iniciou uma política de visibilidade e acolhimento das vítimas. Kátia afirma que o principal tabu sobre o tema dentro do esporte vem de sua estrutura autoritária e hierarquizada, em que não há muita clareza entre o papel do técnico, que foi historicamente construído e que tem comportamentos abusivos. Trata-se de uma tradição que enxerga essa figura a partir de um ponto de vista militar e com autoridade incontestável. Por meio do cenário passado, historicamente, a trajetória do esporte evidencia um modelo de liderança engessado, o que flexibiliza a relação de domínio do técnico para com o atleta, tornando assim o ambiente de treinamento muito mais rigoroso e abusivo. Não apenas isso, no âmbito familiar, muitas vezes a pressão sobre o mesmo se acentua. Além do mais, casos decorridos não tinham tanta visibilidade e eram vistos pela sociedade como método adequado, onde na verdade se tratava de um abuso psicológico. Método esse que rivalizava os próprios colegas de equipe e tornava o meio mais tóxico. Conforme os dados apresentados, o número se torna alarmante e ampliados à escala global, isso é ainda mais preocupante. O caso dela veio de forma impactante nos alertar sobre os abusos no esporte. Todo tipo de abuso, tanto físico ou psicológico. Simone não é uma simples ginasta, e sim uma sobrevivente para chamar atenção na saúde mental dos atletas. Simone Biles tinha 6 anos quando sua turma do colégio foi convidado a participar de uma excursão pela natureza. No tão esperado dia, porém, um temporal obrigou a professora a improvisar um plano B, para não desapontar seus alunos. Resolveu levá-los a um ginásio poliesportivo. Foi como se a pequena Simone tivesse ido a um parque de diversões. Mal chegou lá, já começou a dar cambalhotas e fazer acrobacias pelo tablado. 2 anos depois, Simone começou a ser treinada por Eamon Boorman e não parou mais. Só em campeonatos mundiais ganhou 25 medalhas, 19 delas sendo de ouro, superando o recorde anterior de 23 medalhas, 12 de ouro. Logo em sua primeira Olimpíada, a do Rio 2016, Simone Biles, então com 19 anos, conquistou 5 medalhas, sendo 4 de ouros e 1 de bronze. 5 anos depois, a expectativa era que Simone, com 24 anos, ganhasse 5 medalhas de ouro em Tóquio e igualasse a façanha da soviética Larissa, que somou 9 medalhas de ouro em 3 edições dos Jogos. Ela surpreendeu a todos ao anunciar que abandonaria a final da ginástica feminina por equipe. Logo após esse anúncio, no dia seguinte, ela chocou novamente. Simone havia desistido de disputar também a final individual geral. Às vezes, sinto como se tivesse o peso do mundo sobre as minhas costas. Faço parecer que a pressão não me afeta, mas é difícil, postou a ginasta em seu perfil no Instagram.
Ao longo da carreira de Simone Biles, ela passou por vários apuros, mas em janeiro de 2018, ela foi a público prestar solidariedade às ginastas que denunciaram os abusos sofridos por Larry Nassar e declarar que ela também foi uma das vítimas do ex-médico da delegação americana de ginástica. Em 15 de setembro de 2021, Simone prestou depoimento ao Comitê do Senado dos Estados Unidos, que investigou o ex-médico Larry Nassar por abuso por mais de 300 atletas da Federação de Ginástica dos Estados Unidos e da Universidade Estadual de Michigan durante 2 décadas. Em janeiro de 2018, ele recebeu uma condenação de 40 a 175 anos de prisão, que se somou aos 60 que já cumpria na prisão por crimes de pornografia infantil. Durante a sessão, Biles, visivelmente emocionada, deixou claro que culpa Nassar pelos abusos do que foi vítima, mas também todo o sistema que o permitiu e o perpetrou. Ela acusou a USAG e o Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos de saberem muito antes que ela havia sofrido abusos. Apesar disso, o FBI nunca contatou para uma investigação. Por muitas vezes me questionei, eu estava sendo muito ingênuo? Foi minha culpa? Agora eu sei responder a essas perguntas. Não foi minha culpa. Não, eu não devo carregar a culpa que pertence a Larry Nassar, o USAG